Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Esta máxima de Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, ganhou mais propósito com a inauguração da reabilitação da piscina municipal, um espaço que ganhou assim uma nova dinâmica, mais apelativo e funcional, preparado para todos os públicos, com uma capacidade atrativa invejável. Esteve em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros, obra considerada como de extrema importância por Miguel Borges. Vamos realmente inaugurar esta obra de reabilitação que tem origem no programa BEM, um programa do Governo para beneficiação de equipamentos municipais e um investimento na ordem dos 411 mil euros, sendo 180 mil euros comparticipados pelo Governo, uma obra de extrema importância. Não aquilo que vamos ver, o que é visível é claro que há o embelezamento da piscina, todo esse trabalho de embelezamento, mas mais importante ainda é a eficiência de um recurso fundamental, o bom uso desse recurso fundamental chamado água, que é um recurso finito e que realmente temos que o tratar bem. E aquilo que acontecia à nossa piscina tinha realmente perdas de água enormes. Por isso, há um grande investimento nesta obra, mas é um investimento que está escondido, que está no chão, está na casa das máquinas, que é a grande fatia, o grande bolo, mas é a parte realmente muito mais importante desta obra. E realmente, se não fosse esta situação e o programa BEM, dificilmente conseguiríamos atingir este objetivo, que é muito bom para a nossa vida, para a vida de todos nós. Sou Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. Descentralização, como o senhor bem sabe, para nós é algo que nos é muito importante. O município de Sardual, nesta fase de descentralização de competências, nós aceitámos todas as descentralizações, todas as competências, inclusivamente a dos portos marítimos e a das praias, que eu não sei como é que vou resolver, mas aceitámos-la, ou pelo menos demos a não pronúncia de, porque achamos realmente que, e sempre o achámos, e sempre o disse, desde que sou autarca, não basta dizermos que gostamos das políticas de proximidade, mas depois na hora em que o Governo gostamos das políticas de proximidade e queixamos-nos que quem decide é o terreiro de passo, mas depois na hora do Governo nos dizer assim, estão aqui os recursos financeiros, estão aqui as vossas competências, estão aqui a proximidade e sabemos bem que um euro gasto pelo Estado Central ou gasto pela administração local tem diferença, muitas vezes nesse euro, consegue-se rentabilizar mais pela proximidade, por tudo isto. Por isso, nós aceitamos algo que sei que também é muito importante para o senhor, aceitamos e vamos pôr mãos à obra no interior de extrema importância. E permitam-me que hoje faça esta referência daquilo que tem sido uma luta dos autarcas do interior, que finalmente hoje é um dia importante para todos nós, porque hoje, a partir de hoje, passa a haver redução na nossa A23 e num conjunto de autoestradas, no conjunto de portagens, 50%, depois tem vários critérios, por isso é um dia muito importante também. Este dia 1 de julho é muito importante para a nossa economia, para a economia local, para o desenvolvimento do interior. Porque também aqui não basta dizermos que queremos que o interior seja repovoado, queremos que o interior tenha empresas, mas tem que haver esta atratividade. E quero saudá-lo também, ao senhor e ao Governo e a todos os intervenientes neste processo, precisamente porque temos, a partir de hoje, aquilo que tem sido uma luta há muitos anos, desde que as portagens são portagens, por isso, desde essa altura. Por isso, o meu agradecimento. Deixe-me que lhe transmita que o interior, durante muitos anos, nós andámos a vender, na minha opinião, mal o interior. O interior é aquele território onde acontecia todos os males, o território onde as pessoas não iam, onde não havia empresas, onde toda a gente queria, todos os autarcas queriam uma beneficiação, uma discriminação positiva para a valorização do interior, mas depois também quando perguntávamos o que é que nós podíamos fazer para precisamente melhorar e dar o nosso contributo para a melhoria do interior, muitas vezes as coisas paravam. Porquê? Por uma razão muito simples, porque durante estas décadas andámos a vender este interior, vender entre aspas, como um território deprimido. E o interior é tudo menos um território deprimido. Durante mais de 40 anos do poder local, criámos equipamentos
em tudo idênticos aos equipamentos nos grandes centros, equipamentos esportivos, equipamentos culturais, equipamentos de saúde, as escolas. Ora, se criarmos tudo isto, criarmos autoestradas, melhorarmos as acessibilidades, não podemos continuar a ver o interior ou a vender o interior como este mesmo território deprimido, muito pelo contrário. Até porque o interior tem aquilo que eu costumo dizer e já me ouviram várias vezes dizer, o interior tem uma vantagem que os grandes centros não têm. E nós nunca vendemos o interior com essa vantagem. É que no interior, nós hoje temos estes equipamentos todos, como aquele que vamos inaugurar hoje com a reabilitação que teve, mas temos uma coisa que os grandes centros não têm. É que nós no interior temos tempo para usufruir de tudo isto. Enquanto no Sardual e em muitas localidades do interior temos as mesmas ofertas, mas temos tempo para usufruir delas, porque não temos filas de trânsito, não temos grandes distâncias. Eu até costumo dizer que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica junto ao mar. E digo mais, quando às vezes digo, e já o escrevi, que o nosso interior, nomeadamente o Sardual, é tão bom que até tem aeroporto, as pessoas às vezes ficam a pensar que deve ser do sol ou qualquer coisa e que o Presidente não anda muito bem. Se pensarmos que a distância entre o aeroporto de Lisboa ao Sardual é 1h30, é tudo idêntico àquilo que é a distância do aeroporto de Charles de Gaulle a centros de Paris, ou às vezes ao mesmo tempo que se bora do aeroporto de Lisboa a Cascais. Então eu pergunto, temos ou não temos aeroporto? Nós não podemos andar a criar estas infraestruturas, a criar autoestradas, a criar tudo isto, e depois, psicologicamente, termos a mesma distância quilométrica que tínhamos há uns anos atrás. Lisboa já não fica... Lisboa fica a 160 km do Sardual, mas já não fica às 8 horas de distância ir e vir. Lisboa hoje, o senhor depressa se pôs aqui e depressa estará no Conselho de Ministros, como bem sei que vai ter. Por isso, sei que o senhor assim pensa e peço-lhe que connosco, autarcas do interior, possamos realmente mudar um pouco este paradigma dos... Estão lá no interior e de vez em quando vamos lá visitar, até porque tem umas paisagens bonitas. Nós temos tudo isso, mas temos qualidade de vida e temos tempo para usufruir de tudo isto. Sr. Secretário de Estado, eu só queria também pedir para que não abandone, e que sei que não faz, aquilo que foi a nossa partilha, nosso desafio comum, que tem a ver com a... Então, nesta altura, que vêm os incêndios, quanto menos melhor, se não houver nenhum melhor ainda, tem a ver com os bombeiros no âmbito da administração local. Neste momento temos todas as condições para tentarmos alterar aquilo que tem sido o nosso desafio e de haver aqui justiça entre os municípios que têm bombeiros no âmbito da administração local e os outros municípios que não têm bombeiros no âmbito da administração local, mas têm corporações de bombeiros muito válidas e muito importantes, mas entretanto, em termos financeiros, há realmente aqui um prejuízo para os municípios que têm bombeiros no âmbito da administração local. Nós investimos, não é gastamos, nós investimos mais de 10% do nosso orçamento nos bombeiros. É um investimento, mas é um investimento sem haver justiça também da parte do Governo, quando compensa municípios que não têm bombeiros na administração local, não diretamente, mas através das associações, e nós, que só temos bombeiros no âmbito da administração local, ficamos de fora desses apoios, como, por exemplo, as equipas de intervenção permanente ou mais. Com o senhor no Governo, com a nossa Secretária de Estado da Administração Interna, só falta convencer o Secretário de Estado das Finanças, porque realmente isto tudo resulta. A inauguração contou com a presença de Jorge Botelho, Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, que explicou os moldes desta intervenção na sequência de uma candidatura aprovada por ter mérito, deixou claro. A requalificação do equipamento municipal, que o Presidente já falou, e ao qual o Governo se associou, como muito bem disse. Houve uma altura que houve uma candidatura, essa candidatura corre pela Secretaria de Estado, que eu neste momento tutelo, a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local e através da DGAL. A candidatura foi contemplada, ela tinha um determinado valor a 50%, a Câmara acabou por investir um pouco mais, mas o valor da contribuição pública foi 180 mil euros. Ela só foi aprovada porque tinha mérito. Isso quer dizer que era necessária. O interior pode não ter praia, mas tem um conjunto de equipamentos, entre os quais a piscina, que seguramente vamos ter de requalificar. E isso também não é mal nenhum. Antes, pelo contrário, não é propriamente uma coisa extraordinária, mas obviamente não é mal nenhum. O interior tem ocasiões, potencialidades enormes, que felizmente hoje os autarcas portugueses, em determinada altura, começaram
a dar uma nova visão ao interior. Não é a lamentação, é a oportunidade. Nós sabemos qual é a carga acumulada, sabemos que há desertificação, sabemos que há pessoas que vão para o litoral para estudar e depois já não regressam, sabemos que há um conjunto de circunstâncias que faz com que o interior seja um pouco mais despovoado, mas agora este governo, se calhar outros antes, estão a tentar ter estratégias para ver se o faço com a minha família, vamos ver se tenho a oportunidade de o fazer. Falemos de um conjunto de circunstâncias no quadro europeu, mas cheio de potencialidades que têm que ser aproveitadas e que, felizmente, eu diria todos os autarcas hoje que conversam no âmbito das CIM, conversam no âmbito das NUTS 2, das CCDRs, conversam a nível local, interagem, fazem conjuntos, aproveitam fundos comunitários, para quê? Para poderem potenciar aquilo que é as ofertas do seu território e, com base nisso, também serem, digamos, agentes da mudança, agentes da economia, para quê? Para convencer investidores a fixarem-se cá, porque seguramente o fazem. Eu faço isso nestes discursos porque conheço a prática, mas fiz isso no território que geri durante 10 anos, uma terra que tem muito litoral, mas tem muito interior. E tendo interior e tendo esta diversidade, obviamente sintonizo-me com as potencialidades que tem que ser... Porque não basta estar no sul. Isto nós temos que fazer o centro em função do território do sítio onde estão e a nossa capacidade de atrair investimentos geradores de emprego. Depois queria também dar uma nota sobre a descentralização, felicitar a autarquia, o Presidente da Câmara, os senhores vereadores e a Assembleia Municipal por terem aceito as competências. Eu resolvo-lhe já o problema, porque aceitou a praia, não tem praia, não é aplicável. Não aceitou portos, não tem porto, não é aplicável. Por isso, esse é um problema que o Presidente não tem, porque, digamos, em termos jurídicos, aceitou uma competência por atacado, mas não tem nenhuma consequência, porque não é aplicável. Por isso, nem em todos os municípios as competências são aplicáveis aos 278 municípios. Por exemplo, na área da competência específica da habitação, nós estamos a falar em 10 municípios do país, porque o pressuposto é habitação onde o IRU tenha casas para passar para as câmaras. Isso não tem no país todo, tem nesta circunstância em 10 municípios. Por isso, esse é o exemplo, sobre isso já resolvemos esse problema, porque não é, digamos, aplicável. Mas quero dar uma nota, porque não basta dizer que se é adepto à descentralização. É preciso depois, eu também usufruí e utilizei o recurso discursivo de dizer dê-me o dinheiro, dê-me os meios e dê-me as competências, €1 aqui vale mais a nível local do que vale a nível central. Temos a oportunidade para o fazer agora. Mas temos que fazer isso com confiança. Sim, senhor, se calhar os municípios vão ter que investir numa fase mais do que aquilo que recebem. Admite-se isso. Mas a médio e longo prazo isso não vai acontecer. Porque aquilo que é a prontidão na resposta da proximidade, aquilo que é a oportunidade de, sendo detentores daquele património, daquela responsabilidade, nomeadamente na área da saúde, na área da educação e seguramente agora no futuro, na área da ação social, isso também vos abre a oportunidade para poderem ser agentes da mudança, de proximidade, de tratar imediatamente as coisas, mas obviamente também entrarem num patamar de exigência, que se calhar é um conjunto de fundos a fundo perdido, para poderem também tratar dessas matérias, ganham, digamos, outra confiança, nomeadamente para a reabilitação do património. E é isso que faz com que este processo seja um processo virtuoso, porque nós queremos descentralizar mais, mas queremos que aquelas que estão agora sejam descentralizadas em condições. Felizmente aqui no Sardual, felicito-vos a todos por isso, particularmente ao Presidente da Câmara, porque acredita no processo e acreditando no processo é tudo mais fácil. É importante que passe o acreditar a todos os membros do seu executivo, que sejam no poder, estejam na oposição, para defenderem aquilo que é uma causa de mais proximidade, mais competências, mais meios, porque o centro da ação de qualquer autarca ou de qualquer governante é o cidadão. É o cidadão que vota, é o cidadão que vive cá, é o cidadão que tem que ter respostas prontas e é o cidadão que paga impostos. E esse é o centro da nossa ação. E, quando nós verificamos, temos um espaço degradado porque não foi possível contemplar nos planos nacionais uma reabilitação de 4 portas, 3 janelas e uma parede que está
com falta de condições a uma instalação elétrica, os autarcas conseguem detectar esses problemas logo. E detectando esses problemas logo, seguramente não deixarão acumular os problemas com uma determinada dimensão, como agora temos que recuperar. E o processo de descentralização é um pouco isto, é atuar imediatamente em nome das pessoas. Nós sabemos que as pessoas vêm perguntar ao Presidente de Câmara que tem um problema. Eu disse ao Presidente de Câmara que faz todos os dias, os senhores Presidentes de Junta, que também cá está, e que não sou daí, também fazem isso todos os dias. Este é o processo autárquico. O processo autárquico é resolver o problema às pessoas. Começa no dia da eleição e acaba no dia da eleição também. É todos os dias. E por isso eu quero saudar por isto. Em relação aos bombeiros, que é só para dar esta nota, nós somos crentes nessa matéria, nós até já tivemos uma reunião com a ANP, onde o Presidente também esteve presente. Essa situação está em cima da mesa, que é a questão, basicamente, do financiamento dos bombeiros municipais, onde nós dois fomos protagonistas, temos uma história, eu não mudei uma vírgula naquilo que é a minha convicção sobre essa matéria, não é por ter passado para o Governo que agora mudei de discurso, não foi isso que aconteceu, mas obviamente há um tempo, e felizmente a Secretária de Estado da Administração Interna está muito ciente das questões, e felizmente temos uma linha de trabalho com a ANP, como se calhar nunca tivemos, com compreensão de parte a parte. Quanto ao resto, eu gostava de vos dar uma nota que é preciso reforçar o poder local, ainda mais. As pessoas hoje acreditam na política de proximidade. E cada vez mais. Hoje, com a digitalização, as redes sociais, tem coisas más, mas tem coisas boas também, onde estamos todos atentos uns aos outros. Apesar de qualquer autarca, e já este Secretário de Estado, não prescinde de uma relação pessoal com as pessoas. É isso que temos que ter. Todos. Uma relação pessoal com as pessoas. E tendo uma relação pessoal com as pessoas, é preciso criar a convicção que o centro da nossa atividade são as pessoas. As redes sociais são importantes, mas as pessoas são muito mais importantes. E nós criamos factos, muitas vezes, de coisas positivas, porque às vezes as pessoas só relevam aquilo que é mais negativo, mas depois ficam convencidos com a questão do positivo à volta da pessoa. E isso é que é o poder autárquico. Foi por isso que um dia também me candidatei a uma Câmara. Seguramente é por isso que o Presidente da Câmara se candidatou à Câmara e se calhar outros se irão candidatar à Câmara. O centro da atividade são as pessoas. Por isso eu quero dar os meus votos de felicitações por esta inauguração que vão fazer hoje, porque seguramente esta candidatura foi feita um dia a pensar na utilidade e a utilidade para as pessoas. Seguramente irão usufruir. Quando digo pessoas, eu digo todas, especialmente, obviamente, neste caso, os mais jovens e aqueles que gostam de usufruir espaços públicos. Mas, obviamente, é importante que o poder local saia cada vez mais reforçado pela proximidade. As pessoas acreditam nos autarcas. E isso eu não tenho dúvida. Porquê? Porque não prescindem, e por isso é que as eleições autárquicas até são as eleições mais participadas de todas, porque é uma relação pessoal.